Amém? Isaías capítulo 61, versículo 1, texto que temos lido bastante ao longo desse segundo semestre. É um dos textos tema para o nosso ano de 2022, que é o ano da proclamação. Diz assim o texto: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Quero que você repita comigo esse enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado no 3. 1, 2, 3. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse culto, obrigado por esses momentos, ó Deus, onde a Tua presença ela fala poderosamente ao nosso coração. Fala através da Tua palavra agora, Deus. Nós humildemente nos colocamos diante de Ti, pedindo mais uma vez Tua graça, pedindo mais uma vez Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pedindo mais uma vez, Espírito Santo, que o Senhor nos visite através da Tua palavra, que o Senhor nos convença daquilo que é necessário, que o Senhor nos aponte o caminho e nos mostre, ó Deus, o que é ser quebrantado de coração. Em nome de Jesus, você diz? Amém? O título da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje, você está aqui, né? Esse título foi bolado especialmente para você não esquecer dessa mensagem. O título da palavra de hoje é Minha Casa na Sua Vida. Vamos ver isso? Minha Casa na Sua Vida. O que é isso, pastor? É o programa de habitação celestial que a gente vai falar hoje. É o programa de habitação do céu. Meus irmãos, como falei, a gente tem mencionado várias vezes ao longo desse segundo semestre esse texto de Isaías. E essa frase que nós falamos, ela fala sobre os quebrantados de coração. Um dos alvos da nossa pregação, um dos alvos da nossa proclamação, da responsabilidade da igreja, de ir até os confins da terra, de ir em todos os lugares, pregando o Evangelho, é cuidar dos quebrantados de coração. Já explicamos algumas vezes o que significa essa expressão. Ela literalmente fala sobre alguém quebrado, sobre alguém que está destroçado, um vaso que trincou, que rachou, um objeto que, como todo mundo aqui, toda boa criança jogando bola ou fazendo alguma coisa, derrubou o vaso, quebrou, é quebrado no sentido mais simples da palavra. E se nós queremos entender esses alvos da nossa proclamação, se nós queremos ser melhores propagadores do Evangelho, precisamos saber o que é alguém quebrantado de coração. Por quê? Porque é falar sobre algo que precisa, em primeiro lugar, acontecer no meu coração, que precisa ser identificado em mim e que vai me ajudar a identificar pessoas que são chaves na hora de evangelizar. Irmã Vandeline, ela, não sei se ela ainda está fazendo parte, mas ela já foi e fez cursos com o pessoal lá da Pioneiros. E a Pioneiros, ela usa muito a expressão que é casa de paz, pessoas de paz, retirado lá do texto de Mateus, que fala sobre a paz que é deixada ali, Jesus orientando seus discípulos quando está mandando eles irem pregar nos povoados. Diga, olha, na casa que vocês ficarem, vocês desejem a paz, saúdem com a paz. Se aquela casa, se aquelas pessoas elas forem de paz, a paz vai permanecer com elas. E eu acho que todo mundo aqui que já teve a experiência de evangelizar, ou pelo menos de compartilhar um pouco da palavra de Deus com outra pessoa, já lidou com experiências e com situações de pessoa resistente. A pessoa, ela parece que você está falando da cadeira e ela está entendendo violão. O evangelismo não flui, a coisa não anda. Aí você marca de encontrar com aquela pessoa para fazer um estudo bíblico mais aprofundado. Aí você vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, vai cinco, vai 10, 20 vezes. Mas aquela pessoa parece que não consegue, ela está de alguma forma bloqueada para aquilo que é a mensagem da palavra de Deus. Eu quero acrescentar essa manhã uma outra expressão para essa de que as pessoas elas podem ser de paz, que é aquelas que recebem de bom grado o Evangelho, aquelas que são abertas quando nós expomos a palavra de Deus a elas, aquelas que se interessam. As pessoas de paz nós poderíamos chamá-las também de quebrantados de coração. E entendendo isso, eu quero que você vá comigo para o texto que nós iremos refletir nesse sentido essa manhã. O primeiro texto foi só para a gente relembrar que tem a ver com o tema do nosso ano.
Mas eu quero que você volte algumas páginas para Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Nós vamos ler o versículo 15. Olha o que diz aqui o texto, o versículo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deixa aberto nesse texto, vou ler novamente. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. É a partir desse texto que nós vamos entender o que significa dizer que uma pessoa é quebrantada no coração e entender porque o quebrantado de coração é aquele com quem Deus habita. Por isso que o título da mensagem é Minha Casa na Sua Vida. Se nós queremos ter essa habitação de Deus constante, precisamos entender o que é ser quebrantado de espírito, o que é ser quebrantado de coração, o que significa essa expressão e como nós podemos colocá-la em prática na nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero que nós compreendamos hoje o que é o quebrantado no sentido de que ele é aquele que tem a vista correta. Em segundo lugar, responderemos a pergunta onde Deus habita. Em terceiro lugar, o que o Senhor faz com o quebrantado. E por último, responderemos a pergunta, se não formos os quebrantados de coração. Amém? Então, em primeiro lugar, o quebrantado é aquele que tem a vista correta. Pastor, o que significa isso? Significa que o quebrantado, meus irmãos, é alguém que vê a Deus como Ele é e a si mesmo como Ele é. O quebrantado é alguém que vê a Deus exatamente como Ele é e vê a si mesmo exatamente como é. Grave essa definição. E, meus irmãos, ninguém, talvez ou pouquíssimas pessoas conseguiriam expressar tão bem o significado dessas palavras quanto o profeta Isaías. Nós sabemos muitas coisas a respeito de Isaías, mas sabemos pelo próprio testemunho dele, de que o seu ministério começou no ano da morte do rei Uzias. Eu quero que você deixe marcado aí nesse texto e vá comigo para o capítulo 6. Que é o texto da chamada de Isaías. Isaías capítulo 6. A partir do versículo 1, amém? Diz assim o texto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi quem? Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até aí. Isaías, em um determinado momento da sua vida, ele viu a glória do Senhor. Eu pergunto a você, você acha que ele esqueceu em algum momento da sua vida dessa visão? Você acha que por algum momento durante o seu ministério profético, enquanto era resistido muitas vezes pelo povo de Israel, porque logo em seguida, esse mesmo Deus que purifica a sua boca com a tenaz retirada ali, a brasa retirada do altar com a tenaz, toca os lábios de Isaías e diz: pronto, agora os seus lábios são puros, ele pode agora estar na presença de Deus.
E o próprio Deus pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, quem é louco diante da presença do Todo-Poderoso dizer outra coisa a não ser eis-me aqui? E Deus diz: pronto, você vai pregar para um povo que não vai dar ouvidos a você, um povo que não vai atentar para a sua mensagem, mas eu estou mandando você mesmo assim. E Isaías, ele foi fiel no seu ministério profético, mesmo sabendo que não daria talvez muitos resultados. Isaías e Jeremias são dois camaradas assim, que igreja nenhuma ia querer eles como pastor, porque ninguém dava ouvidos para eles. Mas sucesso na Bíblia não tem a ver com... Sucesso com Deus na Bíblia não tem a ver necessariamente com sucesso diante dos homens. E aí, esse Isaías, ele tem essa visão. Ele vê o Senhor. Ele vê esse homem, esse Deus alto e sublime. E esse vislumbre foi suficiente para que ele não abandonasse o seu ministério, para que ele não abandonasse a sua caminhada com Deus. E nesse texto, e nessa passagem fica claro que Isaías era alguém quebrantado de coração, porque ele olha para o Deus alto e sublime, ele olha para o perfeito, ele olha para o santo, e ele começa a se enxergar exatamente como ele é. Porque, meus irmãos, quando nós olhamos, quando nós mantemos o nosso olhar no Senhor, quanto mais nós sabemos a respeito da sua glória, quanto mais conhecemos a sua majestade, quanto mais somos apresentados a Deus, tudo que é humano vira uma ofensa. Tudo que provém do ser humano vira algo pequeno, desprezível. Talvez a geração atual, a nossa geração é a que tem mais dificuldade de contemplar Deus, de parar das atividades frenéticas do dia, de parar com os afazeres e dizer: agora eu vou gastar um tempo, não só para estudar a Escritura, eu vou gastar um tempo para meditar e refletir em quem Deus é. A gente teve na história da igreja um pessoal que foi para o outro extremo, que eram os que viviam nos monastérios, os monges. Eles só faziam isso e não queriam saber de ninguém, boa parte deles. Aí nós caminhamos desses extremos e foi para o outro extremo, em que a gente só quer saber das nossas atividades, às vezes das atividades da igreja, e a gente não para contemplar a Deus. Eu posso garantir para você que o primeiro passo, a primeira ação que nós precisamos ter para que nós sejamos quebrantados de coração é corrigir a nossa vista, é ver Deus como Ele é, exatamente como Isaías viu, alto, sublime, elevado, destacado, diferente, separado, incomparável, exatamente como Ele é. Para que a gente, quando for perguntado quem é Deus para nós, a gente não fique repetindo esses clichês. Deus é tudo. Quem diz que Deus é tudo, geralmente sabe muita coisa, muito pouca coisa a respeito de Deus. E a gente vê isso nos evangelismos. Sabe quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Geralmente, né, a pergunta clássica para começar evangelismo, segundo pesquisas, aí 99% dos evangelismos começam com a pergunta: quem é Jesus para você? Jesus é tudo. Sem Jesus a gente não é nada. O cara ainda dá uma completada para inverter. Meus irmãos, o primeiro desafio para mim e para você essa manhã é olharmos para Deus. Diz o apóstolo Paulo: olhando para Cristo, tendo os olhos fitos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Em outra passagem ele diz: olha, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. E quem é o alvo? É Cristo, é olhar para Cristo. Porque, meus irmãos, é exatamente isso que nós vamos fazer na eternidade. Nós vamos gastar toda a eternidade contemplando Deus, e ainda será insuficiente. Então, o quebrantado de coração é aquele que corrige a sua visão a respeito de Deus. E todas as vezes que nós corrigimos a nossa visão a respeito de Deus, começamos a olhar para Ele exatamente como Ele é, as coisas que provêm do homem passam a ter menos graça. Esses dias, o Brasil perdeu uma artista muito reconhecida da música popular brasileira, que foi a Gal Costa. E eu me lembro quando eu era mais jovem, acho que fazia pouco tempo que eu estava morando em Caruaru, na YouTube ainda era coisa, sensação assim. E eu lembro que o YouTube, essas histórias do YouTube me recomendar coisa é uma coisa séria. O YouTube me recomendou um vídeo assim: Gal Costa versus guitarra. Parece que ele está dizendo assim: assiste esse vídeo. E aí eu cliquei lá no vídeo, é como se fosse uma batalhazinha. A Gal Costa fazendo as notazinhas lá e a guitarra imitando, e aí a guitarra desafiando ela. Eu já vi vários cantores fazerem isso. Eu lembro que na época eu fiquei: meu amigo, que voz! E a guitarra... E a guitarra...
Nós estamos cercados o tempo todo de pessoas com talentos que a gente olha assim, meu Deus, como é que alguém consegue fazer uma 9ª sinfonia de Beethoven? Como é que alguém consegue descobrir um elemento químico? Como é que alguém consegue fazer uma obra de arte tão bonita? As que são bonitas, tem algumas que não. Como é que alguém teve um gênio para criar uma obra? Eu estava conversando, estava no aniversário ontem, né, e conversando com uma pessoa que eu sou doido para que ela seja crente. Eu sou apaixonado por essa pessoa. Ele é um cara muito bacana. Sim, e a gente estava no aniversário que ele estava. E todas as vezes que eu vou encontrar com esse cidadão, eu fico, meu Deus, me dá um assunto para eu conversar com esse cara, porque ele é muito fechado. Me dá uma coisa assim para... E ontem eu falei na mesa, Senhor dos Anéis, pronto. Acabou a história. Ele começou a falar, e teoria para cá, teoria para lá. Sei que a gente ficou mais de 1 hora conversando sobre o Senhor dos Anéis. Eu digo, achei, agora tu vai ver. Meus irmãos, Senhor dos Anéis, quando você pega os livros, a gente está falando de mais de 4.000 páginas. O camarada criou vários idiomas para justificar a história que ele escreveu, que foi o Tolkien. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós contemplamos o Criador, a Gal Costa, o Tolkien e qualquer pessoa virtuosa, maravilhosa, o Beethoven, o Mozart, eles são insignificantes, meus irmãos. E tudo que é produzido pelo ser humano passa a ser uma ofensa. Talvez Isaías fosse melhor do que a maioria das pessoas do seu tempo. Cidadão bacana, pagador dos impostos, não fazia mal a ninguém, não bebia, não fumava. Como a gente costuma também ouvir nos evangelhos, não, tá tudo certo, eu não bebo, não fumo, eu estou no céu. Mas o melhor dos homens, e o melhor que o ser humano pode produzir, diante da glória de Deus, se transforma numa ofensa. O gênio mais poderoso, o conhecedor dos aspectos mais profundos da vida desse mundo, tudo que ele representa diante do Todo-Poderoso é uma ofensa. O melhor dos homens de Israel está diante da glória de Deus. Ele diz não, a gente até falou do discipulado esse dia, não foi? Ele não diz, ele grita, ai de mim! Isso não é um grito de, ai de mim, eu vou morrer! Porque os meus olhos viram o Todo-Poderoso. Se você e eu desejamos ser quebrantados de coração, a gente precisa olhar mais para Deus. A gente precisa contemplar mais a Deus. Meus irmãos, isso é tão importante que às vezes me dá uma vontade. Marília também foi impactada por essa série de estudos que a gente fez aqui na Escola Bíblica. Às vezes me dá vontade da gente voltar de novo e falar sobre os atributos de Deus. Ele é perfeito, meus irmãos. Ele é inconcebível. Então a primeira coisa, repetindo, que nós precisamos é corrigir a nossa visão a respeito de Deus. Volta lá para o texto agora, de Isaías 57. Porque ele dá algumas coisas aqui que a gente precisa comparar com aquilo que é produzido pelo homem. Porque é justamente essa correção de vista, essa correção da maneira de enxergar, que precisa produzir em nós esse coração quebrantado, meus irmãos. Volta lá para o versículo 15. Olha como ele descreve Deus. Assim diz, o alto, em primeiro lugar, o alto e sublime. Ou seja, Deus está elevado a uma posição tal que ninguém pode alcançar. Ninguém pode chegar e dizer, como dizem por aí, algumas seitas, alguns grupos, a gente vai fazendo boas obras, a gente vai evoluindo, né, como se a vida fosse um jogo do Mario. Vai evoluindo de fase e a gente pode chegar numa situação assim, como os Espíritos ensinam, que a gente vai ser um Espírito de luz perfeito. Não! Ele é o alto, ele é o inalcançável, ninguém pode estar na posição dele. Ele é o Todo-Poderoso. Mas ele também é o sublime. Na arte, se usa sublime para descrever a terceira categoria de qualidade da beleza ou da estética. Primeira é que determinada arte, determinada produção é pitoresca. A segundo grau é que determinada arte, determinada produção da cultura humana é bela e sublime, ou seja, aquele que está nas nuvens,
é a terceira categoria para usar. Quando você diz que uma pintura, quando você diz que uma música, quando você diz que algo é sublime, você está dizendo que está acima de qualquer categoria que é produzido. Mas quando falamos de Deus como sublime, eu queria que você pensasse, por exemplo, né, geração anos 90 viu muito isso. Pastor Josué Irion expondo lá as mensagens subliminares dos desenhos da Disney. O que é uma mensagem subliminar? É uma mensagem que está entre as linhas, que não pode ser compreendida de forma normal. Agora eu quero que você pegue esse conceito e aplique ao Senhor. Deus, Ele é tão sublime que todo conhecimento humano, produzido em todas as épocas, toda a sabedoria humana, todos os livros que foram escritos a respeito dele, não podem, em nenhum termo, em nenhuma circunstância, explicar, limitar ou definir quem Ele é. Porque está além da compreensão natural. Agora, se Deus é o alto e o sublime, o que o homem é? O homem é o baixo e o perceptível. Às vezes com pouco tempo de convivência com alguém, principalmente de mulher. Mulher tem uma coisa assim que é uma coisa impressionante. Olha assim, bate o olho, é capaz de dizer até o CPF. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que é fácil de perceber. Se eu tiver com fome, você provavelmente vai saber, porque eu vou fechar a cara. Se eu tiver com sono, você vai saber, porque vai logo nascer eu tenho uma habilidade de nascer também olheira e ficar inchado meu olho. Não sei se você percebe às vezes nos vídeos que eu gravo que fica o olho inchado assim. Eu de manhã sou uma coisa terrível. Nós somos perceptíveis. Nós somos baixos. Nós somos rasteiros, nossa visão não vai além. Os nossos planos são facilmente frustrados. Quando Isaías diz, eu sou um povo desse aí, diante da glória do Todo-Poderoso, o melhor dos homens é baixo. Diante da altura desse Deus, a pessoa mais boa, pensa na pessoa mais boa, que geralmente é a nossa mãe, né? A pessoa melhor que tem no mundo. Então, é uma ofensa ao Todo-Poderoso. Ele é alto. Ele é sublime, nós somos perceptíveis. Né? As pessoas, e veja, nós sendo tão limitados, perceptíveis, o conhecimento humano ainda não deu conta de estudar a gente por completo. Há coisas sobre o nosso cérebro que ainda são desconhecidas. Há coisas sobre o funcionamento do nosso corpo que vão sendo descobertas e descobertas e descobertas. O nosso conhecimento não é capaz de conhecer nem a nós mesmos por completo. O que dizer do alto e sublime? Mas há uma outra coisa aqui que é mencionada também. Olha aí. Esse Deus alto e sublime é aquele que vive para sempre. Ou poderíamos dizer, aquele que vive desde sempre. Como diz o texto, de eternidade a eternidade Ele é. Ele sempre existiu e sempre existirá. Lembrando da lição dos atributos de Deus, a primeira lição é para dar um soco na boca do estômago da gente, que é a solidão de Deus. Né? Foi a lição para mim mais marcante de todas. A solidão de Deus. Deus está sozinho. Não. A solidão de Deus significa dizer que desde a eternidade passada, Deus sempre, a Trindade sempre existiu, perfeita e suficiente em si mesmo. Quando você vai conversar, especialmente com quem é ateu, eles vão dizer, mas esse Deus que vocês adoram é muito carente, criou um monte de gente para ficar adorando. Olha o dedinho. Ele nunca precisou de coisa alguma, porque Ele sempre existiu completo, perfeito em si mesmo. Ele é aquele que existiu da eternidade. Ele é aquele que não pode, em nenhuma hipótese, ser morto. E quem somos nós? Nós somos os mortais. Quantas histórias a gente ouve de pessoas jovens, a sua vida é ceifada, e a gente olha assim, rapaz, tão jovem. Pois é, porque nós somos mortais. Nós somos o diametralmente opostos a esse Deus, nesse sentido. Nós perecemos. A gente fica um tiquinho sem comer, dá logo uma fraqueza, cai logo a pressão. Deus tem me ajudado nisso aí, porque minha esposa ela fica no meu pé. Vai comer, que senão começar a pregar, cair tua pressão, dá bonzinho. Como já aconteceu algumas vezes. Eu fico só disfarçando aqui. Você não vem, mas a pressão está lá. Nós somos mortais. Nós perecemos. Nós não suportamos. Coloca a gente numa temperaturazinha mais alta, só falta morrer. Coloca numa temperaturazinha mais baixa, acabou-se.
Mas há um outro termo de comparação aqui. Ele diz: cujo nome é santo. Cujo nome é santo. Esse Deus, sobre quem nós precisamos corrigir a nossa vista sobre Ele, para corrigir nossa maneira de enxergar a nós mesmos, cujo nome é santo. Há vários significados na expressão original para nome aqui, para essa expressão nome. Mas uma delas a gente poderia traduzir como cuja reputação é santo. Ou seja, esse Deus que Isaías enxergou, esse Deus que nós adoramos, esse Deus que espera de nós que sejamos quebrantados de coração, Ele é aquele cuja fama em todo o universo é santo. As pessoas dizem que, eu já ouvi na verdade um pregador dizendo que santo é o apelido de Deus. Porque todas as vezes que Deus é apresentado, que uma visão de Deus é mostrada na Escritura, o que é dito? Santo, santo, santo. Como lá em Isaías. A reputação de Deus. Deus é conhecido desde a eternidade como santo. E é por isso que nós somos o povo da santidade, que queremos ser como Ele, cada vez mais. Mas, diante da santidade de Deus, o que é a santidade humana? O que é aquilo que nós podemos vivenciar nessa vida? Será que algum de nós poderia dizer: a minha fama por onde eu ando é santo, como Deus? No máximo, os melhores de nós é tratado por santinho. Ah, fulano de tal que quer ser santinho. Ainda bem que seja assim. Mas quantos de nós poderíamos dizer: eu sou conhecido lá fora como santo? As pessoas, a minha reputação, por onde eu passo, lá vem fulano de tal, o santo. Lá vem fulano de tal, a santa. Nenhum de nós pode dizer isso, meus irmãos. Nenhum de nós em sã consciência diria isso. Consegue perceber como estamos distantes da glória de Deus? Como nós somos limitados comparado ao Todo-Poderoso? Consegue perceber que nós precisamos corrigir essa nossa vista? Porque a outra característica que é dita a respeito de Deus aqui é: habito num lugar alto e santo. Ou seja, assim como é santo o nosso Deus, o lugar em que Ele está, o lugar em que Ele habita, e foi mencionado aqui, por exemplo, a passagem de Moisés na sarça ardente: ô meu filho, tire as sandálias, porque o solo que você está pisando é sagrado, é santo. E por que é santo? Porque o santo estava lá, e onde Ele está tudo é santificado ao redor. Agora, será que a gente poderia dizer isso? Isaías não disse. Foi o que Isaías disse: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Todo mundo aqui que está ao redor de mim não presta para nada. O lugar onde Deus está, elevado e sublime, é santo, é plenamente santo. Mas onde nós vivemos, meus irmãos, é do princípio ao fim, da intenção à ação, do pensamento à execução, é tudo pecado. A gente lê a história de Sodoma e Gomorra, a gente fica: meu Deus, que povo horrível. E o que temos visto na nossa geração, meus irmãos? Lojas de criança, que vende roupa de criança. A caixinha de som está lá tocando música pornográfica. É esse no meio desse povo que a gente está. Enquanto a habitação celestial vista por Isaías tem serafins cobrindo os olhos. Veja, um ser sem pecado, que precisa cobrir os olhos quando está na presença de Deus. E a gente precisa cobrir os olhos no mundo que a gente vive. Tamanha sujeira, tamanha imundícia, tamanha transgressão constante, deliberada e rebelde contra Deus. Está conseguindo perceber a distância? Está percebendo como o homem está em uma posição totalmente diferente? Quando começamos a perceber isso, estamos alcançando o que se chama de coração quebrantado. O coração do publicano, que chega diante do Senhor e diz, bate no peito: sê propício a mim, pecador. Diante desse Deus é a única coisa
que nos resta, a única coisa que resta para o verdadeiro quebrantado de coração. Quantos estão comigo, amém? E aí Deus, Ele fala sobre a sua habitação, mas Ele diz, eu também habito em um outro lugar. E meus irmãos, vamos responder essa pergunta, onde Deus habita, que está respondida aqui no texto. Um dos grandes temas que você deveria ter em mente quando você lê a Escritura, tem a ver exatamente com isso. Deus quer estar com o ser humano. Deus, Ele tem o desejo, não por uma necessidade, mas por sua própria vontade soberana, de estar com o ser humano. A palavra de Deus, ela fala que na viração do dia, ao entardecer, o Senhor, ali no momento do pecado, Ele procura por Adão e Eva. Deus quer estar com o ser humano que Ele criou. Ele quer habitar com eles. Mas o pecado impede, porque Deus é tão puro de olhos, diz Abacuque, que Ele não pode nem contemplar o pecado. Gera-se a separação, Adão e Eva são expulsos do jardim, mas Deus ainda quer habitar com o ser humano. Amém? Amém. E Ele vai providenciando meios de fazer isso. Caim e Abel vão oferecer ali algo ao Senhor. Uma oferta é aceita, um ofertante é aceito, o outro não. Primeiro homicídio, a separação aumentando. Mas Deus ainda quer estar com o ser humano ou não? Quer. E Ele encontra ao longo das gerações que vão se passando, homens que desejam andar com Ele. Ele encontra Enoque, que andou com Deus, diz o texto de Gênesis, e já não mais foi encontrado porque o Senhor o tomou para si. Meu Deus, Deus o tomou para si. E ao longo desse desenvolvendo relacionamento com Deus, Ele diz, olha, vocês já entendem que uma oferta é necessária, algo precisa ser morto, algo precisa substituir você para que você esteja na minha presença. Então, as gerações vão se passando. Noé foi hardcore, tinha morrido tudo que era animal. Noé ofereceu um animal que tinha sobrevivido, a arca, como sacrifício ao Senhor. Aí a gente vai, Abraão, entendendo, e aí Abraão, ele dá um sinal da sua aliança, que é a circuncisão, e vai seguindo, oferecendo sacrifícios nos montes, o povo de Deus, oferecendo sacrifícios nos montes, até que chega a geração de Moisés, e Deus diz, olha, eu vou estabelecer um protocolo, que envolve um lugar, que envolve uma série de regras, que envolve uma série de preceitos, para que eu possa habitar no meio de vocês. Porque a tenda era chamada também de tenda da presença. Quando ela foi armada, quando ela foi colocada ali no meio do povo de Deus, a glória do Senhor veio sobre aquele lugar, porque Deus, Ele quer estar com o povo dEle. E logo em seguida, gerações vão passando. Chegamos na geração de Davi. Um belo dia ele está no seu palácio, um belo palácio, e ele diz, como eu posso viver num palácio cercado de tantas coisas, enquanto a arca do Senhor, que simboliza ali a sua presença, está numa choupana, numa cabana? Eu vou fazer um templo para o Senhor. E aí Deus disse para ele, não vai ser você que vai construir o templo para mim, vai ser o seu filho. Salomão constrói o templo, 20 anos de construção. Nenhum de nós tem dimensão de como era esse templo, tamanho apreço que foi dado, tamanha qualidade dos materiais que foram empregados. Era tanto ouro que era capaz de dar um ataque de labirintite se entrasse no templo. Tudo maravilhoso para o templo do Senhor. E ele diz, por ocasião da consagração, isso lá no livro de 2 Crônicas, quando vocês vierem aqui, a esse lugar, eu ouvirei as orações que serão feitas nesse lugar. Por quê? Porque Deus quer habitar com o seu povo, meus irmãos. Mais à frente, esse povo não quer habitar com Deus. A idolatria no coração. Deus leva o povo cativo. No cativeiro há várias experiências, há vários relatos, há vários profetas. Pós-cativeiro o povo volta, começa a construir as casas. Aí Deus usa o profeta para dizer, olha, vocês estão aí fazendo a casa de vocês, e a minha casa? Quem é que vai construir o templo do Senhor? Eles constroem um segundo templo. E aqueles que eram jovens na época do cativeiro,
crianças talvez, quando viram o segundo templo, eles começam a chorar, porque ele é tão inferior em glória, ele é tão inferior em qualidade em comparação com o primeiro. Mas Deus conforta o coração daquele povo, dizendo: a glória da segunda casa. Esse é o texto campeão de pregação de inauguração de templo, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E não tem nada a ver com os materiais que são empregados, tem a ver com o Deus que está lá presente. Sabe por que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira? Porque nunca mais, depois do cativeiro, o povo idolatrou. Eles cometeram outros pecados, mas idolatria Deus tratou no cativeiro. E Ele diz: eu quero estar com vocês. E Ele quis tanto, que Ele mesmo veio. Ele mesmo habitou. Ele mesmo veio até nós, na pessoa bendita do Seu Filho Jesus Cristo. Deus quer estar no meio do Seu povo. Mas ainda assim, aqueles que eram os seus, como diz o texto de João, não o receberam. Não quiseram ouvir. Alguns tiveram inveja, não aceitaram Sua palavra. Por causa dos protocolos que na verdade apontavam para Cristo, eles disseram: esse não obedece os nossos protocolos, então ele não é de Deus, ele não pertence a Deus, como vimos aqui na última quarta-feira. Mas esse Jesus, quando Ele está ressurreto, e será o versículo tema da nossa conferência de missões, Atos capítulo 1, versículo 8, Ele disse para os seus discípulos antes de ir embora: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a habitação não é mais o Filho no meio das pessoas, passa a ser o Espírito Santo habitando nos corações daqueles que creem. Deus quer habitar com o seu povo, meus irmãos. Mas qual é o requisito? Qual é o requisito então, pastor? Ele diz aqui: eu habito no lugar alto e santo, mas também adiciona aqui um outro lugar de habitação: habito com o contrito, com o quebrantado, com o humilde de coração, com o humilde de espírito. Se nós corrigirmos a nossa vista, se nós enxergarmos Deus exatamente como Ele é e tudo que a gente falou aqui, se nós enxergarmos a nós exatamente como somos, meus irmãos, pode ter certeza, Deus virá e fará residência perpétua no meio do seu coração. Mas se não fosse suficiente ter aquele que faz estremecer o universo habitando em nós, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, aqui no texto, Ele diz que habita, que a sua habitação ela promove mudança. Porque não dá para ignorar Deus. A presença de Deus ela nunca passa despercebida. A presença de Deus é a presença. Onde ela está acontece algo. Precisa haver alguma mudança. Precisa haver alguma correção. Precisa haver algum direcionamento novo. Precisa haver alguma transformação. Porque a presença de Deus nunca passa despercebida. Para você acordar, diga a pessoa que está do seu lado: a presença de Deus nunca passa despercebida. Nem que seja para a gente endurecer em misericórdia, que não seja hoje isso, nem que seja para o coração ficar mais duro, mas a presença de Deus nunca passa despercebida. Nunca, nunca. E aqui no texto, essa presença, ela traz novo ânimo a esse com quem Deus habita. Então, para aqueles que são quebrantados de coração, que enxergam a Deus exatamente como Ele é, que enxergam a si mesmos como são, e que às vezes ficam decepcionados quando se olham. Quem aqui nunca ficou decepcionado com uma falha? A gente falou sobre falhas no culto aqui na Escola Bíblica Dominical. Quem aqui já não olhou para uma área do coração e olhou, depois de olhar para Deus, disse: como eu sou terrível! Que podridão! E às vezes parece que essas limitações da nossa vida aqui na terra, elas em algum momento vão esmagando o coração, ao ponto que parece que elas nos sufocam. Elas sufocam nesse processo de enxergar a si mesmo. Mas Deus é aquele que concede novo ânimo, novo alento, que vivifica, diz algumas traduções. Novo ânimo, vivificação. É parecido com a expressão que é usada para descrever o processo de Deus soprar nas narinas de Adão. O fôlego de vida. No ápice da angústia, no ápice da tristeza. Quando é algo que você olha para você mesmo, você diz: será que isso não vai ser resolvido nunca? Será que eu vou sempre ser assim?
Será que eu nunca vou progredir na vida espiritual? Será que eu nunca vou avançar? Será que eu vou precisar ser sempre essa mesma pessoa, às vezes carnal, às vezes que trata as pessoas desse jeito, ou que tem algo no coração? Isso vai sufocando, vai sufocando. Aquele que habita com o contrito, com o quebrantado, sopra um novo ânimo e diz: eu estou com você. Eu estou aqui. É como a criança desesperada, achando que tem um monstro dentro do armário, dentro do guarda-roupa. Ela vê os vultos, o coração está acelerado, ela não sabe absolutamente o que fazer. Ela tenta se esconder, mas o monstro ainda está lá. O monstro ainda está lá dentro do guarda-roupa. E na sua angústia ela quase que grita, mas o pai e a mãe batem na porta e dizem: olha, calma, eu estou aqui. Todas as vezes que os monstros que vêm da nossa alma, todas as vezes que o pecado, o desejo pecaminoso tenta assumir o controle, aquele Deus, esse Deus que habita com contrito, Ele bate na porta e diz: eu estou aqui. Você não precisa temer as suas limitações, você não precisa temer as fraquezas da sua alma. E é justamente nos momentos em que quase a gente perde o fôlego espiritualmente, reconhecendo que nós estamos muito distantes de quem Deus é, que Ele diz: eu não estou tão distante assim, eu estou próximo de você. E por fim, fica uma pergunta: ok, pastor, o senhor falou quem é o quebrantado de coração, o senhor falou o que Deus faz com o quebrantado de coração. A pergunta é: e se nós não formos essas pessoas? Eu quero que você vá agora para o texto de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 4 também. Ele começa o texto com um afago. Não sei se você está vendo aí o afago que Tiago está dando no texto. O carinho, ele começa com uma palavra carinhosa. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vou ler de novo. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Enquanto o quebrantado, meus irmãos e minhas irmãs, ele se submete a Deus e resiste ao diabo, o orgulhoso resiste a Deus e se submete ao diabo, meus irmãos. Enquanto o quebrantado de coração, ele enxerga a Deus como Ele é, enxerga a si mesmo como Ele é, sabe que o único caminho para que Deus possa habitar em cada área da sua vida, em cada momento, em cada circunstância, é corrigindo essa visão. O orgulhoso, ele resiste a Deus. Agora eu pergunto, pensa nesse Deus da visão de Isaías capítulo 6. Você acha que alguém como nós consegue resistir a Ele? Todos aqueles que resistem a Deus, todos aqueles que resistem à voz do Espírito Santo, todos aqueles que fazem o caminho contrário do quebrantado de coração, eles estão na verdade se submetendo ao diabo. Você quer resistir ao diabo? Seja um quebrantado de coração. Submeta-se a Deus.
Obedeça a sua palavra. Faça o que Ele está mandando você fazer, seja diretamente na palavra, ou seja algo que Ele falou ao seu coração hoje pela manhã, na EBD, nos louvores, em algum momento. Submeta-se a Deus. A gente vive uma geração, uma galera que morre de medo do diabo. Você acha que com Deus de Isaías 6, a gente precisa ter medo do diabo? Fique de pé.